Bom, a pedido de muitos, aqui está. O que é Bitcoin? Para responder isso, voltamos alguns milhares de anos, na época do escambo, quando o único meio de obter algum produto ou serviço era por meio da troca. Por exemplo, se alguém queria pão, deveria ter alguma outra coisa que outra pessoa queria para dar em troca pelo pão. Por exemplo, trocar um saco de arroz por alguns pães, ou também trocar um litro de azeite por um quilo de sal e por aí vai. Mas veja que o escambo nunca foi algo muito justo, pois não tinha como mensurar com exatidão se a troca era realmente benéfica para ambos os lados. Sempre alguém levando a desvantagem. Por isso, depois de muitos anos, na Baixa Idade Média, foi quando se teve registro do surgimento das primeiras moedas metálicas. Essas moedas tinham um valor intrínseco, pois eram feitas de metais preciosos como ouro e prata. E com o tempo, a cunhagem de moedas se espalhou pelo mundo todo, facilitando o comércio, pois as pessoas começaram a trocar moeda por mercadorias, em vez de mercadorias por outras mercadorias. Assim, após centenas de anos com a sociedade utilizando apenas moedas metálicas para trocar por mercadorias, foi criada a moeda fiduciária, por volta do século XVII, que é a que conhecemos hoje, como o real, euro, dólar, o peso argentino e por aí vai. Mas diferente das moedas metálicas, a moeda fiduciária não possui valor intrínseco. Seu valor é baseado simplesmente na confiança das pessoas de que ela será aceita em transações. Enquanto que durante algum período da história, com as moedas metálicas, tudo era lastreado ao ouro, por exemplo, tendo esse lastro em um ativo escasso. E falando em escassez, em 2009 foi criada a primeira criptomoeda, o Bitcoin. Não se sabe exatamente quem criou, qual foi o grupo de pessoas, só sabe do codinome Satoshi Nakamoto, que pode ser uma pessoa só, ou um grupo de pessoas, ou milhares de pessoas. Mas bom, o Bitcoin é considerado por muitos a única criptomoeda que presta, que tem como fundamento principal a escassez. Que diferente das moedas fiduciárias, que podem ser impressas novas notas pelos governos, o Bitcoin tem pré-definida sua oferta monetária, sendo de apenas 21 milhões de Bitcoins. Sim, só serão produzidos 21 milhões de Bitcoins no mundo inteiro, e não tem como alterar isso. Essa questão já torna a moeda escassa e altamente cobiçada, além de outros fatores que falarei em breve. Mas então, eu relutei um pouco para fazer esse vídeo justamente pela alta polêmica que é levantada ao se falar de Bitcoin. Eu falo por mim mesmo. Até começo desse ano eu era um crítico do Bitcoin, sempre falando para todo mundo que essa é só uma moedinha digital criada para tirar dinheiro de trouxa, que não tinha lastro nenhum e nem valor nenhum. Mas falava isso justamente porque tinha lido muito pouco sobre e só tinha a ideia superficial do que era Bitcoin. Via apenas como um ativo puramente especulativo e sem fundamento nenhum. E esse ano, me inteirando melhor sobre o assunto e lendo sobre como funciona o Bitcoin e toda a tecnologia por trás desse ativo, enxerguei um certo valor nessa moeda. Inclusive, você tem todo o direito de criticar aqui nos comentários. Podem debater aqui nos comentários os defensores e os críticos do Bitcoin, beleza? Até porque, como eu disse, eu mesmo fui crítico até esse ano mesmo. Assim como a BlackRock, maior empresa de investimentos do mundo, agora também adere ao Bitcoin. Até mesmo Donald Trump já manifestou que quer tornar Estados Unidos a maior potência de Bitcoin do mundo caso vença as eleições. Além de vários outros exemplos por aí. Bom, você já deve ter visto na internet, ou até pessoalmente mesmo, algum fã de Bitcoin que defende com unhas e dentes. Bom, de forma resumida, o principal argumento de quem é Bitcoiner é que a moeda fiduciária se desvaloriza com o tempo, e que o Bitcoin, diferente delas, se valoriza com o passar dos anos, justamente por sua escassez, por não ser possível produzir novos Bitcoins. E essa moeda digital tem se mostrado, pelo menos nos últimos anos, bem resiliente, com uma valorização invejável. Veja por esse gráfico os altos e baixos do Bitcoin desde 2016 até o dia atual. Olha, mesmo com sua enorme volatilidade, com muitas altas e quedas fortes, o Bitcoin foi o ativo com o melhor desempenho da última década, de 2010 a 2020. Então quem segurou Bitcoin na carteira e não vendeu nos momentos de baixa, se deu bem. Que vamos combinar que foi a minoria, né? Hoje é fácil falar que quem comprou em 2016 deveria ter segurado e não ter vendido, esperando a alta. Mas a verdade é que é muito difícil prever o futuro. Até o momento, o Bitcoin está sim se valorizando à medida que o tempo passa, mesmo que tenha muitas quedas ao longo do caminho. Porém, ninguém sabe o que pode acontecer no futuro. Assim como Mark Twain diz, a história não se repete, mas rima. Ou seja, ninguém tem bola de cristal para saber que o Bitcoin vai continuar valorizando. Mas se tem uma coisa que não podemos negar, é o histórico do ativo até aqui. Que quem comprou todo mês durante todos esses anos para segurar para o longo prazo, com certeza está no positivo hoje, utilizando a estratégia do buy and hold, de comprar e segurar, esperando a valorização com o passar dos anos. Bastante utilizada também no mundo das ações, de comprar cada vez mais ações,
com foco no longo prazo. Bom, eu sei, esse é um tema bastante polêmico e muitos bitcoiners são totalmente contrários à moeda fiduciária, os chamados maximalistas de Bitcoin, que veem o Bitcoin como a única saída para tudo e que não existe nenhum investimento no mundo que cubra a inflação, acreditando também que o Bitcoin será a reserva financeira mundial do futuro e tudo mais.